Levanta a mão quem nunca comeu um lanche em alguma rede de fast food. E não foi só uma vez, tenho certeza. Muitas pessoas, inclusive as crianças, costumam comer nesses locais, só que a maioria desconhece o processo de montagem dos sanduíches, das batatas fritas e até mesmo das pizzas. Pela internet descobrimos diversas denúncias e algumas dessas franquias internacionais às vezes passam dos limites. Alguns acidentes podem acontecer e você inesperadamente pode encontrar as coisas mais nojentas na sua comida. Já parou para pensar? Quando for no shopping, tome cuidado. Eu sou a Thalita Flores e conheço agora as 7 coisas bizarras encontradas em lanches de fast food. Número 1. Camisinha. Imagine que situação mais constrangedora. Você leva sua irmãzinha de 7 anos para lanchar no shopping e quando de repente ela encontra no meio das batatas fritas uma camisinha. Parece inacreditável, mas acredite, esse caso ocorreu na Suíça em 2009. A mãe da criança chamou a polícia para investigar o alimento infectado e até mesmo abrir uma ação judicial contra a rede de fast food. O preservativo foi enviado para um laboratório forense para verificar se representava algum risco para a saúde. Número 2. Remédios. Certo dia, 2 mulheres da cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, estavam comendo seu hambúrguer tranquilamente, quando de repente encontraram 2 comprimidos azuis no meio do lanche. Imediatamente elas chamaram a polícia e após uma investigação descobriram que se tratava de comprimidos de hidrocodona, substância derivada do ópio presente em diversos analgésicos. Além do escândalo, a polícia também descobriu que um dos funcionários do estabelecimento estava colocando comprimido de propósito nos sanduíches. 3. Cabeça de galinha. Esse caso já se tornou muito famoso pela internet. E se você ainda não viu isso, prepare-se para ouvir uma história bem bizarra. Catarina Ortega, uma mãe de 2 crianças que moram nos Estados Unidos, comprou 2 sanduíches para seus filhos em um fast food da cidade. Em um deles veio uma caixinha de nuggets que guardava uma surpresa. Ao servir o frango para eles, ela percebeu que uma das peças era um pouco estranha. Depois de investigar o que era aquele formato estranho no nuggets, Catarine percebeu que era uma cabeça inteira de galinha, perfeitamente intacta, empanada e frita, apenas esperando para ser comida. Número 4. Faca. Um homem chamado John Agnesi, que mora em Nova York, foi pedir seu lanche e teve a infeliz surpresa de encontrar uma faca dentro do seu sanduíche. E não era junto com o recheio não, era dentro da massa do pão mesmo. Ele não chegou a se ferir com a faca, mas mesmo assim se sentiu muito mal e precisou ir ao hospital. Já imaginou que loucura? Número 5. Rato. Pelo título você já deve imaginar o quanto esse caso deve ter sido nojento. Pois então escute só isso. Em 2006, o treinador de futebol Todd Haley levou para casa uma salada comprada em um fast food para sua esposa. Depois de já ter comido meia porção, a mulher encontrou uma surpresa nada agradável no meio de sua comida: um pequeno rato morto. Depois desse susto, eles foram até o restaurante falar com o gerente, que não ofereceu nenhuma explicação, além de ter sido muito mal educado. O treinador entrou com uma ação contra a rede de 1,7 milhões de dólares de indenização. O caso foi resolvido antes que fosse a julgamento, por um valor que não foi revelado, mas a gente imagina que não saiu nada barato. Número 6. Curativo sujo. Em 2005, uma estudante da Universidade de Illinois chamada Lauren Coleman comprou uma porção de batatas fritas em um restaurante próximo de seu campus. Ela levou a comida no caminho para a sala de aula e foi comendo uma a uma, até que encontrou algo nojento no meio, um curativo usado e com sangue. Ela levou imediatamente para o restaurante e mostrou para o gerente, que lhe devolveu o dinheiro e ofereceu outro pacotinho de batatas. A garota fez reclamação no atendimento ao cliente, mas decidiu não abrir processo. Pouco tempo depois, uma das funcionárias do restaurante admitiu que o curativo era dela. Outro caso parecido com esse também aconteceu com um homem nos Estados Unidos, que estava comendo uma pizza quando sentiu que a massa estava com uma textura diferente. A desagradável surpresa veio ao perceber que o que estava sentindo era, na verdade, um curativo usado e, da mesma forma, sujo de sangue. A empresa ofereceu um reembolso pela pizza e o consumidor pediu que também fosse pago um exame laboratorial para verificar se ele não havia sido contaminado pelo curativo.
Número 7. Fezes. Esse último caso é definitivamente o mais nojento. Uma família acusou 2 chefes de um restaurante da Austrália de servirem fezes no sorvete deles. O Ministério da Saúde da Austrália, onde aconteceu o evento, confirmou que encontrou material fecal no sorvete de chocolate. O cliente Steve White e sua mulher Jessica ficaram muito doentes depois de comerem essa sobremesa gelada. Tanto o chefe quanto o gerente do lugar se ofereceram para fazer testes de DNA em seus dejetos para provarem que não eram culpados pelo ocorrido. Pois é, cada coisa, hein? Então até o próximo vídeo. Tchau!